visita em um lar, pois uma mulher estava lá muito doente. Eu fui, quando eu cheguei lá, a mulher estava no estado de depressão. Ela não comia mais, ela não tomava mais banho. E aí eu fui descobrir por quê. Porque 2 dos seus filhos eram envolvidos no tráfico. E os 2 filhos, um de 13 e um de 16, foram assassinados por estar envolvido nesta vida. Então, por ela perder os seus 2 filhos mais queridos, ela entrou no estado de depressão a ponto de não querer mais viver. E me levaram na casa desta mulher, e eu fui ali, vi o estado que aquela mulher estava, e eu fiquei triste. Doeu na minha alma de ver uma mãe que não queria mais nem viver por esta situação. Fiquei pensando alguns minutos em que palavra, o que eu poderia dizer para aquela mulher naquele estado. Orei em espírito e o Senhor me deu a palavra e eu comecei a trazer uma palavra de conforto ao seu coração. Aquela mulher começou a chorar e eu fiz uma oração. E para a glória de Deus, aquela mulher se restabeleceu e se levantou daquele estado. Aceitou a Jesus como Senhor e permanece até hoje na presença de Deus. Passado alguns dias, ela disse: irmão, eu preciso de um culto lá na minha casa. Eu quero agradecer a Deus pelo que Ele fez comigo. Apesar que a tristeza ainda está no meu coração, mas Deus tem confortado, porque eu tenho outros filhos, eu tenho que lutar por eles. E eu preciso de um culto. E nesse dia, irmão, foi muita chuva. Muita chuva. E ela me ligou: pastor, choveu muito, mas eu quero o culto assim mesmo. E foi só eu, 2 irmãs e eles da casa para este culto, para não decepcionar aquela mulher. E quando nós chegamos lá, fomos dirigir o culto, fizemos um rodízio, uma hora eu cantava, outra hora eu pregava, para poder a gente ganhar um tempo. E no final ainda entreguei a mensagem. E comecei a dar um pouquinho do testemunho do milagre que Deus tinha feito na minha vida, na minha juventude. E falando o que Deus tinha feito para que eu saísse daquela vida. E eu ministrando a palavra, irmão, muito sapo. Eu dizia: meu Deus, eu estou pregando para sapo. Água e sapo cantando. Mas eu não queria decepcionar e preguei como se estivesse pregando para uma multidão. Terminamos o culto, teve um mingauzinho, ela se alegrou muito e nós fomos embora. Eu, as 2 irmãs. Passados uns 3 dias, alguém bate na minha porta com um bilhete. Eu abro aquele bilhete e está escrito dizendo a seguinte frase: pastor, eu preciso que o Senhor venha na minha casa. E deu o endereço tudinho ali e eu saí atrás desta pessoa sem saber quem era. E eu fui procurando para um e para outro para me encontrar esta casa e cheguei sem querer na casa de um parente, de um tio desse rapaz. E quando eu cheguei lá, que eu perguntei para ele, ele tomou um susto. Ele disse: por que o senhor está perguntando? Eu disse: porque ele me mandou um bilhete. Ele disse: pastor, não vá lá não, pastor. Eu disse: por quê? Esse é meu sobrinho. Vou lhe contar o que está acontecendo. Ele é envolvido no tráfico. Ele pegou uma quantia de droga. Aí ele fumou uma parte, outra parte, ele gastou tudo. E aí estão querendo matar ele aqui. Aí ele fugiu para um lugar chamado Acará, lá no Pará, para não morrer aqui. Chegando lá, ele se juntou com outro e foram assaltar uma van que faz linha de uma cidade a outra. A polícia pegou, matou o comparsa dele e ele foi preso. E ali, no lugar onde ele estava preso, teve uma fuga. E ele saiu no meio desses nessa fuga, e houve
troca de tiro e feriram um policial. Agora esses estão marcados para morrer. E ele não tinha para onde ir, ele correu para cá.